Sua sanguinidade, isto é, sua assumida consanguinidade com Lampião, informa a plateia que ou ele carrega nas veias e tem no seu DNA a psicopatia do maior satanás do sertão, ou, por identidade de caráter, guarda intensa afinidade com o bandido mais sanguinário da nossa história. O seu joinha, a sua curtida. Eu quero começar esse programa de hoje monopolizando um pouco a atenção de vocês e já vou chamar os meus companheiros de transmissão, porque hoje o Lula, ele fez uma revelação muito grave. E eu quero que vocês prestem total, mas total atenção. Até você que está no chat aqui, para de escrever um pouquinho. Eu quero a sua total atenção para esse discurso do Lula. É de hoje esse discurso, alemão? Esse discurso foi feito hoje, você sabe onde? Foi feito aqui em São Paulo, lá no Butantã. Que engraçado, né? Ele que se chamava de Jararaca, né? Ele falava assim, não mataram a Jararaca, tem que cortar a cabeça da Jararaca. Ele que é o Jararaca, né? E a Janaína Pascoal, que escreveu o impeachment da Dilma Rousseff, girava a bandeira do Brasil no Largo São Francisco e falava, não quero a República do Jararaca. Então, o Jararaca, no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, no Butantan, aqui em São Paulo, fez um discurso hoje e eu quero a sua total atenção para o que ele falou, porque é realmente muito grave. Alemão, pode soltar. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião no presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente, porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, lá dentro é ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Ambos são pernambucanos. Luiz Inácio Lula da Silva é natural de Caetés. Em 1945, ano do seu nascimento, era distrito de Garanhuns. Enquanto Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu em Serra Talhada. 250 quilômetros separam uma e outra cidade. Subtraído o valor numerológico dessa distância, 250 quilômetros, 2 mais 5 mais 0 igual a 7, subtraído esse 7 do ano de nascimento do presidente, 1945, encontramos, coincidentemente, o ano de morte do rei do cangaço, 1945 menos 7, igual a 1938. Não bastasse, Maria de Déa, mulher de Virgulino, primeira-dama do cangaço, era famosa no sertão por seu deslumbramento caro, mas nada refinado. Entretanto, coincidências bobas e banais, coincidências irrelevantes diante da gravidade da revelação de Lula da Silva às vésperas do Carnaval deste ano de 2026. Aspas. Sou muito tinhoso, sabe? Se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de um Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. A plateia, Lula apresenta-se. Sem meias palavras, com galhardia, o presidente diz quem ele é, quem ele realmente é. Um sujeito tinhoso com a sanguinidade de Lampião. No coloquial, tinhoso é substantivo masculino que significa diabo,
coisa ruim, sete peles, Satanás, demônio. Todavia, em razão do emprego do adjetivo muito embora empregado por Lula coloquialmente, aceitemos que o tinhoso de Lula tenha a função de adjetivo e, nesse diapasão, Lula se apresenta como muito teimoso, insistente, obstinado. Mas Lula teima no tinhoso, o com T maiúsculo. Lula insiste em ser o diabo. Não apenas obstinado, Lula confessa ser um demônio de modo predestinado. Sua sanguinidade, isto é, sua assumida consanguinidade com Lampião, informa a plateia que ou ele carrega nas veias e tem no seu DNA a psicopatia do maior Satanás do sertão, ou, por identidade de caráter, guarda intensa afinidade com o bandido mais sanguinário da nossa história. Sobre a psicopatia, apesar de não empregado este exato vocábulo à época, é farta a literatura psiquiátrica contemporânea a definir Lampião com as seguintes expressões equivalentes: louco moral, anormal perverso, doente social e inválido moral. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi um terrorista mercenário que extorquia os ricos e destroçava os pobres com um sadismo bestial. Um criminoso serial que promoveu a simbiose entre o cangaço e o coronelismo, tornando-se ele próprio um coronel itinerante de coronéis sedentarizados. Um agente da miséria, a soldo dos donos do poder, que sempre lucraram com essa miséria. Enquanto Lampião compartilhava com eles, os ricos, esse lucro, o proletariado miserável, pobre e mediano, era vítima desse cangaceiro parasitário e sádico. A falsa estética do seu heroísmo, a grande mentira do mito de Lampião, foi engendrada pelo comunismo brasileiro em meados da década de 1920. Fake news perversa. O retrato de Lampião como herói ou injustiçado ou qualquer coisa que o valha é, em última análise, um fenômeno produzido pela estupidez humana canalizada para o coletivo da esquerda brasileira em detrimento das suas incontáveis vítimas que, até hoje, veem sangradas suas memórias sagradas. Mesmo o celebrado historiador marxista britânico Eric Hobsbawm, entusiasta do banditismo social, rechaça o mito de Lampião. Aspas para o Hobsbawm. Lampião assassinou um prisioneiro, embora sua mulher tivesse pagado o resgate pedido. Lampião massacrou trabalhadores. Lampião torturou uma velha que o amaldiçoara, sem saber de quem se tratava, fazendo a velha dançar com um pé de mandacaru até morrer. Matou sadicamente um de seus homens, que o ofendera, obrigando-o a comer 1 quilo de sal. E incidentes semelhantes, causar terror e ser impiedoso, é um atributo mais importante para Lampião do que ser amigo dos pobres. Fecho aspas, citação de Eric Hobsbawm em sua tese Banditismo Social. Lampião e sua quadrilha dilapidaram os sertanejos impiedosamente. Em uma edição de 1936, lia-se no jornal soteropolitano, ou seja, de Salvador, à tarde, aspas, Lampião reapareceu no Nordeste, com uma fúria nova, um ódio mais vivo, uma perversidade mais desumana. Já não se contenta em assaltar fazendas e sítios, ataca vilas e cidades, e o flagelo solto. Realiza o seu ciclo fatal, destrói sistematicamente por séries, com uma pontualidade de catástrofe prevista no barômetro. Em 15 anos, o bando de Lampião roubou
tudo de valor dos pequenos e médios produtores nas zonas rurais dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Quando não encontrava nada de valor, Lampião mandava o pobre sertanejo, depois de comer o seu rebanho e estuprar as suas filhas, muitas delas marcadas a ferro em brasa, tomar empréstimo com agiotas. Famílias inteiras fugiram do sertão antes ou depois de terem sido levadas à mais absoluta miséria pelo rei do cangaço. Lampião entregou ao sertanejo somente os prejuízos materiais dos roubos e incêndios e os prejuízos morais do medo, da morte, da desonra. Dentro da sua associação criminosa cangaceira, as mulheres eram submetidas a violências constantes dos seus machos. Elas só poderiam pertencer e permanecer no grupo de Lampião se tivessem um cangaceiro como dono. E elas até podiam, contra suas vontades, é claro, mudar de proprietário. Se o seu macho morresse e ela não fosse desejada por nenhum outro cangaceiro, a mulher era deixada no mato como quem abandona um cachorro. Muitas das mulheres do cangaço chegaram ao bando de Lampião sequestradas das suas famílias, muitas delas estupradas ainda crianças, como Dadá, aos 10 anos de idade, mulher de Curisco, número 2 de Lampião. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, em 1938, foi categórico ao dizer, aspas para Graciliano Ramos, Lampião era um monstro, tornou-se um monstro, símbolo de todas as monstruosidades possíveis. Fecho aspas. De fato, Lampião e seus cangaceiros nunca tiveram um projeto, nunca passou pelas suas cabeças qualquer reforma ou revolução social. Lampião e os seus cangaceiros eram única e tão somente parasitas da pior espécie que já existiu. Se Lula diz a verdade, se ele tiver mesmo a sanguinidade de um Lampião, Lula é também um parasita da pior espécie. Cláudio Caivano. Boa noite, Favinato. Boa noite. Parabéns pelo texto. Você, inclusive, a gente pode até talvez dizer que seja um especialista na matéria, porque você escreveu um livro sobre a história de Lampião, né? Que foi glamourizada por muitos e muitos anos, e você, numa importante obra, tomou o cuidado de desmistificar justamente essa glamourização do banditismo, uma espécie de Robin Hood, né? Que não roubava dos ricos para dar aos pobres, como você muito bem colocou aí. Ele destroçava a todos. Aquele movimento do cangaço era um movimento que tentou se misturar, talvez, né, ao fim do movimento tenentista, a Revolução de 1932, que acabou mal para São Paulo, tentando a salvação, de forma que o que eu estou tentando relatar aqui era a questão da ditadura de Vargas, que não conseguia tomar conta do país inteiro e permitia que seres como esse se tornassem mitos, lendas, por onde passassem. Na questão dessa relação com o Dilma desinelegibilizado, como eu costumo chamar, ou Lula, explica. Ou Lula, ou Lula, para tentar não dizer muitas vezes o nome de Lula, né? Ele pode sim, não sei se é necessário que a gente examine DNA dele, mas apenas as atitudes parecem demonstrar que ele não está preocupado, assim como o Lampião não estava, em entregar algo aos pobres, porque ele tem destroçado os pobres nessa última passagem.
Na verdade, em todas as suas passagens, o que ele fez, foi criar uma mítica, literalmente, de que teria sido o pai dos pobres. Mas, na verdade, nunca fez isso. Inclusive, hoje estava assistindo uma entrevista, né, do Flávio Bolsonaro, ele estava lembrando, quem fez, por exemplo, Vale Gás, que agora retornou, foi Jair Messias Bolsonaro. E quem tirou, logo que entrou nas primeiras atitudes do seu governo, foi o próprio Lula. E agora, em ano eleitoral, ele retorna com essa suposta benesse para tentar entrar no imaginário coletivo, uma espécie de arquétipo, né? Aquela imagem que se forma na nossa cabeça quando a gente ouve o nome de Lula, para tentar colar de novo essa história de que ele fosse o pai dos pobres. É um ser, assim como o Lampião, sem moral. E isso precisa ficar muito claro, definitivamente. Se você quer mudança, a mudança começa em tirá-lo do governo antes que tudo mais não sobre para que a gente possa reconstruir o país. E além do Cláudio Carvano, hoje conosco está o João Belucci. João, como vai você? Você veja aí que a fala do Lula, ela chegou, no meu ponto de vista, num ponto crítico de, como é que eu posso dizer? Eu ia falar de revelação, mas não é revelação, é de se assumir bandido. Um sincericídio, né? O Lula hoje se assumiu bandido com essa fala. Ele se assume bandido. Assume, exato. E lembro que o TSE, na eleição de 2022, e depois da eleição de 2022, quando um veículo de imprensa no qual eu trabalhava não podia dizer, entre outras coisas, que Lula era ladrão, essa foi a ordem vinda do TSE, sob pena de multa. Não se podia dizer que Lula era ladrão. Hoje Lula diz, ele tem o DNA do maior ladrão da história do Brasil. Se é que ele não seja já, né, se ultrapassou, porque ele assume ter o DNA de Lampião. Zé, boa noite, Pavinato, Caivano, toda a audiência, obrigado pelo convite aqui. Além de ele assumir, sempre essas falas de sopetão do Lula, elas são sempre importantes, porque como vocês falaram, é um sincericídio, né? Ele acaba meio que fazendo confissões ali do que ele acha, do que ele pensa e do que ele é de fato. Então, é importante dizer que era um caldo cultural diferente à época, evidentemente, mas se tratavam, a historiografia deixa bem claro, inclusive o seu próprio livro sobre o tema, de crimes efetivos, pilhagens, saques, estupros, latrocínios, enfim, toda a sorte de crimes contra a população simples, né? Contra a população mais humilde, os pequenos comerciantes, pequenos agricultores. Então, isso o Lampião cometeu de fato, e o Lula vai e se equipara a ele a ter uma conduta de algum ponto afrontosa até ali com o Trump, que acabou aliviando de alguma forma, né, pro Lula, mas uma das expressões que eu gostei ali no texto que você fez, Pavinato, é a questão do inválido moral, que isso fica bem claro, que é uma invalidez moral mesmo, é uma amoralidade, no sentido de se comparar a um criminoso. A esquerda fez isso historicamente, de distorcer a história e colocar alguns criminosos como personagens super importantes, que eles teriam alguma espécie ali de importância para os pobres, quando é muito pelo contrário, quem eles mais prejudicaram foram os pobres, né, com roubos, estupros, toda sorte de pilhagem. Então é importante que o Lula fale mais, né, que ele fale de sopetão, que ele vá soltando as suas verdades para a gente conhecê-lo e que essas informações cheguem na população, porque muita gente ainda acredita nesse mito do Lampião, de fato, né, que ele foi construído por décadas, não só dele, como de outros bandidos perigosos do Brasil e da história do mundo, que são tratados efetivamente, não é, Pavinato, como grandes assumidades que tiveram um papel importante quando não tiveram, como é o caso do Lampião, e o Lula se equiparou a ele. Então a fala é gravíssima e eu estou vendo não estar sendo tratada com a gravidade que demanda o caso. É a velha história velha e nova e eterna história da narrativa. A esquerda, sim, você vê aqui na história do Brasil, ela tem narrativas poderosíssimas. Lampião era bandido. O pai era bandido. Lampião
achacava coronel para proteger coronel e destroçava o pobre. Só estuprava, e os estupros eram coletivos na maioria das vezes. Existem relatos, como em Memórias Sangradas, que é um livro fotográfico e de entrevistas de Ricardo Beliel, em que Lampião e seu bando chegam num casamento, estupram coletivamente a noiva, e quando a noiva começa a sangrar, eles pegam areia e começam a tuchar a areia com o cabo do punhal. Isso entre outras maldades. Tudo que eu falei nesse texto está no meu livro, que orgulhosamente se tornou um best-seller, e o livro se chama Da Silva. Quando eu fiz esse livro, era uma provocação, porque nós temos o presidente, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e o nome de Lampião é Virgulino Ferreira da Silva. E Lampião, né, para você fazer Lampião, você faz né, o L de Lampião, que é o que você faz para tocar o seu indicador no exame papiloscópico, quando você é pego pela polícia. E eu não imaginava, nem nos meus sonhos mais recônditos, que o próprio Lula viesse e dissesse, como disse hoje, eu sou Lampião, eu sou herdeiro direto de Lampião, eu sou herdeiro direto deste bandido. Aliás, a filha de Lampião me processou pelo livro, não ganhou o processo. O meu livro é baseado numa vasta bibliografia, eu fiz uma pesquisa imensa, nada do que eu digo ali é inventado, é apenas coletado. E uma das coisas que mais me orgulham é, quando você pergunta para o ChatGPT, lá no começo um amigo meu foi fazer um teste, ele perguntou, Lampião foi bandido ou herói? E dava lá toda a lista, Lampião foi um herói para todo mundo. Exceto pela obra de Tiago Pavinato, Lampião é retratado como isso e aquilo. Veja a importância de se fazer um livro e registrar. Por quê? O Partido Comunista Brasileiro, como não tinha nada para apresentar na Terceira Internacional Comunista em Moscou, ainda na década de 1920, inventou que Lampião era, fazendo parte desse lumpenproletariado, ele era um exemplo a ser seguido pela população brasileira para estimulá-la a pegar em armas. E que Lampião, se bem trabalhado pelos comunistas, se tornaria um herói comunista e a Revolução Comunista aconteceria no Brasil. Mas isso é uma mentira, isso nunca foi combinado com Lampião, isso foi dito porque não se tinha nada a apresentar em Moscou e ninguém queria perder o status na União Soviética, inventaram esta baboseira. Aí depois, como Lampião se tornou inimigo de Vargas, e Vargas também era inimigo dos comunistas, para você fazer essa associação entre comunismo e Lampião foi um pulo, e os jornalistas, escritores e artistas, que são de essência esquerdistas, e quanto mais se voltam no tempo, mais vinculados ao Partido Comunista eles eram, você veja que aqueles que sabiam escrever e aqueles que tinham obras publicadas, ou notícias, ou textos publicados, escreveram maravilhas de Lampião. À exceção, aqui no Brasil, do contemporâneo de Lampião, Graciliano Ramos, um dos maiores autores do Brasil, e um marxista raiz, o historiador Eric Hobsbawm, inglês, que mandou a real sobre Lampião. Essa é a maior lorota de que Lampião tem alguma coisa de social. E quando Lula diz eu sou Lampião, eu vejo muita coincidência, porque o Lampião, na época dos latifundiários, na época do poder da terra, ele se tornou o mais poderoso sem ter terra. E Lula entra na política em 2002, que ele é eleito presidente pela primeira vez, e o mais interessante é que a mulher do Lampião, Maria de Déa, que nunca foi chamada de Maria Bonita em vida, até porque era feia, ela era uma janja. Essa é a coincidência mais engraçada, porque ela era casada, né, Maria de Déa,
E pobre, muito pobre. E quando o Lampião passou pelo vilarejo dela, ela se jogou para Lampião. Ela largou o marido e se jogou em cima do Lampião. E Lampião deu para ela a vida boa. Era foto em coluna social, era a única do cangaço e do Nordeste que andava de automóvel, era a única que tinha ouro em todos os seus utensílios pessoais, só usava seda francesa e tafetá inglesa, ou vice-versa, usava perfume da Maison Roger Gallet, gastava muito, esbanjava demais. Então eu fico realmente, eu nunca imaginei que eu fosse viver o dia que Lula diria praticamente: Lampião sou eu. O que faz da mulher dele a Maria Dedéia, que nunca foi Maria Bonita. Deixo claro, isso também foi uma invenção da mídia esquerdista tornar mais palatável, né? Depois da morte de Lampião. Para tornar a coisa mais palatável, mais heróico. Exatamente. Que coisa, né? Assim, desconfia-se até, e isso quem fez essa tese, porque Sorbonne tem uma tara por Lampião. A maioria das teses de história que eu encontrei sobre Lampião, elas estão em Sorbonne. Sorbonne tem uma tara por Lampião e tem uma historiadora que se chama Elise Jaman. Ela escreveu uma biografia muito completa sobre Lampião e ela levanta dúvidas até do fato, narrado pela esquerda, de que a mãe de Lampião se chamava Maria e o pai se chamava José. E por que a mãe se chamava Maria e o pai se chamava José? Para semioticamente ele ter um peso de Jesus Cristo. De divindade. Que coisa, né? De messiânico, né? Exatamente. Então é muita sacanagem isso. Bom, tá no meu livro. Quem quiser ler, leia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.